Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 26. Diz assim: o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, e que está no deserto. E levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e junta-te a este carro. E correndo, Felipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele lhe disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Amém? Levanta a Bíblia ao céu. Diga assim: meu Deus, nesta manhã, fala, Senhor, ao meu coração. Fala, Senhor, que a tua igreja, ela ouve. Fala, Senhor, que os teus servos escutam. Amém? Podem sentar, por gentileza. Desocupa as suas mãos. Dá uma linda salva de palmas para Jesus aí. Pode exaltar. Pode glorificar. Glória a Jesus. Queridos, eu quero chamar a sua atenção alguns minutos. E peço por gentileza que não converse, não ande. Só vá ao banheiro se for necessário mesmo, tá bom? Se estiver sofrendo de alguma incontinência. Fora isso, segura um pouquinho, tá bem? Dá aquela olhadinha para o seu irmão que está do seu lado, para a sua irmã, diga assim: não fala comigo agora não, por gentileza. E só se for caso de emergência, tá bom? Mas não fala não, porque Deus não fala muito, mas o pouco que Deus fala é o suficiente para alimentar a nossa alma. Aí você depois sai daqui completamente transtornado, dizendo que reunião ruim, Deus não falou comigo. É porque na hora que Deus falou, você estava distraído. Então, a voz de Deus é preciosa, é ou não é? Tá bom? Mas também não fica congelado não, parece que está naquele frame congelado do YouTube, não. Se sentir a presença de Deus, dá um glória a Deus. Se sentir vontade de glorificar, você tem liberdade, tá bom? Porque essa igreja ainda é pentecostal ainda? Quem ainda é pentecostal? Deixa eu ver. Então tá bom. Então é isso aí. Sentiu a presença, pode deixar Deus trabalhar, tá bom? Queridos, a Bíblia Sagrada nos leva dentro de um texto muito interessante. Nos fala a respeito de um grande evangelismo. A Bíblia nos fala a respeito de dois personagens inteligentes. Uma, a qual nós conhecemos aqui agora, é um homem chamado e reconhecido aqui como o eunuco, o oficial da rainha. A Bíblia nos fala que dentro desse contexto há uma história linda aqui de evangelismo pessoal. Mas antes de entrarmos nela, eu quero que você primeiro lembre ou conheça quem realmente, o que era um eunuco, quem era este eunuco. O significado de eunuco, segundo a Bíblia, traduzida no hebraico, no Antigo Testamento, significa oficial, que tem o termo hebraico saris, que basicamente significa em algumas traduções como o oficial. Não se sabe exatamente a derivação desse vocabulário hebraico. Alguns intérpretes chegam a considerar que a palavra tem uma ligação à Síria, ou que seja, significa também aquele que é cabeça do rei. A palavra também tem na sua primazia traduzida como um oficial também da corte. Então, algumas das vezes você pode ver por algum erro de repente de tradução, você vê chamado um certo capitão como eunuco, significa também que representava um oficial da corte real. O eunuco também, ele tem um significado de, para alguns, como castrado, aquele que foi decapitado para servir.
Então, este eunuco também poderia se encaixar exatamente nesses termos, o mais popular, como um homem castrado a serviço do reino. Em Gênesis capítulo 39, versículo 1, o termo Sares é aplicado também a Potifar, um homem casado que ocupava um cargo de confiança do governo de Faraó. Obviamente, falamos, como está escrito, como oficial da corte também. Ou seja, então o significado muitas das vezes de eunuco não significava que era só alguém castrado, mas era alguém que estava disposto a trabalhar para o reino. Aqui a Bíblia nos mostra que havia também na corte, no tempo de Acabe, também homens que serviam como eunucos também na corte. Você vê em 1 Reis capítulo 22, versículo 9, que era a respeito da corte imperial Pérsia de Assuero. No caso, Assuero também tinha o seu harém. Então os eunucos que estavam ali em algumas partes, eram os sarins, eram cortados, decapitados também, para servir o seu harém, para que não viesse se relacionar com as concubinas ou com as moças que eram preparadas para servir ao rei. Indo mais à frente, a lei mosaica chega a dizer em Deuteronômio capítulo 23, versículo 10, que alguns desses castrados, esses eunucos, não poderiam estar servindo também, por estar servindo a corte, servindo aos reis. Então, quando nós lemos na Bíblia Sagrada em Atos, dizendo que este eunuco, ele foi para adorar, e aqui a Bíblia diz que ele está voltando, naturalmente ele poderia ter sido impedido da adoração devido à lei mosaica de Deuteronômio capítulo 23, mas a Bíblia nos mostra que esse mesmo eunuco, ele está voltando agora, e ele volta da sua jornada, volta da sua caminhada, lendo o livro de Isaías. Hoje, já em capítulos e versículos para a gente, entendemos que era o provável momento de Isaías 53, a qual nos fala a respeito do martírio de Jesus Cristo. E ali o eunuco está lendo aquela mensagem, lendo aquela palavra, mas ele não conseguia entender o que estava lendo. Tinha uma dificuldade. Hoje, fora as mídias sociais, as redes que nós temos, o apoio que nós temos de estudos, nós temos a presença poderosa do Espírito Santo sobre a nossa vida. Mas naquela época, para alguém que não professava a mesma fé, não entendia da mesma lei, não andava com Jesus, não entendia exatamente o que estava lendo, mas enquanto este etíope, enquanto este moço estava querendo entender, a Bíblia diz que havia um homem chamado Filipe, e este homem chamado Filipe era um dos diáconos que o Senhor tinha levantado. A Bíblia diz que ele está pregando a mensagem em Samaria, quando de repente o Espírito do Senhor aparece para ele e diz: Filipe, levanta agora, vai para a banda do sul, desce a Jerusalém para Gaza. E ele não questiona, ele simplesmente vai. E quando ele está caminhando em direção a esta cidade, em direção onde o Espírito tinha colocado ele para caminhar, o Espírito vira para ele mais uma vez e diz: ei, chega mais próximo da carruagem. E quando ele está chegando mais próximo da carruagem, quem está ali? O etíope, o eunuco etíope, ouvindo aquela mensagem sem entender. Aí ele chega e pergunta: vem cá, você entende o que você está lendo? Ele diz: como, Senhor, eu posso entender o que eu estou lendo se não tem ninguém que me explique? Tem gente que já entendeu aí já, né? Já entendeu? Como que eu posso? E é neste ponto aqui que eu quero entrar, e o Espírito Santo me conduz a entrar com vocês. Nós estamos vivendo uma época em que salvar almas é a necessidade da igreja. O lucro da igreja não está enquanto você põe na ficha diária, ajuda materialmente, mas o lucro do reino do céu é as almas que nós contabilizamos para a salvação. E muitas das vezes nós deixamos o que é mais interessante, o que é mais necessário,
É bonito pregar, é bonito louvar, é bonito ensinar, é bonito estar nos altares, é gostoso fazer todo tipo de obra social dentro da igreja. Isso aí é um dever moral da igreja. Mas a maior obra que tem que ser feita, que Jesus deixou, é nós pregarmos a palavra e fazer discípulos para o reino de Deus. Pode glorificar Ele aí? Pode. É a melhor coisa que nós temos que fazer, e nós estamos deixando de fazer isso. Nós temos questionado a Deus. Quando Deus nos dá uma ordem dizendo: ei, vai hoje à igreja, e você diz: para que eu vou à igreja? Quando Deus fala: ei, estou te convidando para pregar, uma mensagem já está preparada e você coloca desculpas para pregar. E o pior, quando a gente não se importa em estar discipulando alguém que precisa ser discipulado. Nós achamos que só temos que pregar, ganhar a alma, tira foto, bota no livro e fica esquecido na livraria. Mas aqui não. O Espírito Santo está tratando dentro desta manhã. Nós temos que ir além. A igreja precisa ir além. Quando o Espírito chega para Filipe, o Espírito diz: ei, Filipe, desce. Filipe não reclama, ele desce e vai até onde o Espírito mandou. Sabe o que é interessante aqui? Para você entender que nós não temos que questionar ou colocar empecilho no que Deus está colocando para a igreja. Deus acaba de usar a nossa diretora e dizer: é necessário ganhar almas, e é necessário mesmo, é necessário discipular, é necessário se preocupar, é necessário ir até o novo convertido, é necessário não só pregar e deixar a pessoa levantar a mão e esquecer, mas é necessário ir até ela e dizer: você está entendendo o que Deus quer na tua vida? Você entende o que é o evangelho? Você sabe qual é o próximo passo? É necessário nós chegarmos mais junto para que haja salvação e conversão real de almas para o reino de Deus. Pode exaltar. O eunuco voltava para a sua terra. Ele lia o livro e não entendia a Septuaginta. Ele lia, mas não compreendia. Mas o próprio Filipe chega para ele e prega a palavra para ele. Dá aquela olhadinha para o teu irmão que está mais perto de você, para a tua irmã, diga assim: ó, Deus quer te usar nesse propósito. Fala para ela. Deus quer te usar nesse propósito. Deus quer usar os obreiros de São Mateus. Deus quer usar os membros de São Mateus. Deus quer usar esta igreja de São Paulo para ganhar e arrebatar almas para o reino do céu. Dentro desse texto nos ressalta 3 coisas importantes que não podemos deixar passar. A primeira dentro dessa história é que para ganhar almas tem que ter a palavra de Deus, a orientação do Espírito Santo e um evangelista em pessoa para cumprir a obra que Deus quer. Primeiro ponto: só pode ser almas convertidas se a verdadeira palavra de Deus for pregada aos 4 cantos dessa terra. A palavra de Deus é o desejo de Deus que a verdade seja exposta. Só que estamos sofrendo alguns problemas, e é isso que nós vamos tratar. Porque estão usando o altar da nossa igreja para fazer qualquer coisa, menos pregar a palavra de Deus. Eu não sei como ainda tem gente que tem coragem de subir o altar e ficar ferindo pessoas que estão sentadas no público. Eu não sei como existem pessoas que têm coragem de usar o altar, em vez de pregar a palavra, fica pregando a própria vida.
Eu não sei como existem pessoas que, ao invés de pregar a palavra, fica contando história, usa o altar para arrecadação de dinheiro, usa o altar para se autopromover, usa o altar para promover seus negócios, usa o altar para política, usa o altar para qualquer outros fins, menos para a palavra de Deus. Aí depois quer que a igreja tenha almas dentro da igreja, quer pessoas convertidas. Ei, não existe conversão se não tiver a palavra de Deus sendo pregada. Não existe salvação de almas se a palavra não for a prioridade. Deus está dando um alerta nesta manhã para a igreja. Eu me lembro, acho que a última reunião Deus falou: prega a minha palavra. É a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus que traz o pecador ao arrependimento, é a palavra de Deus que muda a atmosfera da cidade, é a palavra de Deus. Você não precisa de apetrechos nenhum para você dizer: agora a igreja vai encher. O que adianta a igreja estar superlotada se não tem a palavra da verdade no altar sendo pregada? Alá, suri palabacalabassai. Deus está chamando a atenção de alguém dentro desta manhã e está dizendo: para de ficar contando historinha em cima do altar, para de ficar acusando, para de ficar cheio de religiosidade em cima do altar. Prega regulamento, mas não prega a palavra, que é o regulamento maior da vida. Eu sou a favor de usos e costumes, sim, eu vivo isso, mas não pode ser maior do que a palavra que salva e regenera. Usos e costumes é para manter a igreja no ritmo, em ordem, mas a palavra de Deus é que mantém o crente no trilho, é que mantém a igreja no caminho, é que mantém a lamparina acesa, é que mantém a noiva. Pode exaltar ele aí, é palavra. Lavande calabassúria. Eu não sei, irmãos, como é que tem igrejas que chama a semana inteira pregador de fora e o pastor da igreja não prega. Como que pode isso? Se for fazer um balanço na ficha diária, tem 300, quase R$1.000 de gasto. Você vai ver um monte de boleto de passagem. Aí você vai perguntar: pastor, você prega quando? Quando tem oportunidade. Pelo amor de Deus, se você que é o dirigente da obra não prega, o que você quer da igreja? Ah, pastor, mas eu não tenho faculdade, eu não tenho pós-doutorado, eu não sou PhD, eu não tenho teologia. Meu querido, é bom que estude, mas se você não tem nenhum desses estudos, os apóstolos também não tinham, eles tinham só Jesus cristiania na vida deles, só era cristocêntrico. É só pregar que Jesus salva, liberta, cura. A palavra se prega sozinha. A palavra se prega. Seja simples, mas seja cheio do Espírito. Seja simples, mas seja cristocêntrico. Seja simples, mas seja verdadeiro. Seja simples, mas prega a palavra que salva. Baixa só um pouquinho, por favor. Ei, Filipe chegou e perguntou o que ele estava fazendo, porque ele ouviu o que ele estava lendo. Filipe chegou e contou a historinha? Não, ele pregou a palavra. O Etíope perguntou: quem é esse? Quem é esse que se entregou como uma ovelha muda ao matadouro? Quem é esse? Ele está falando dele mesmo? Ou ele está falando de quem? Aí, meu querido, quem tem ousadia do Espírito é outro nível. Aí Filipe olhou e disse: não, estou conjecturando, é claro. Não, esse daí foi o Filho de Deus, Jesus o Nazareno. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. Ele entrou em angiologia, entrou em um monte de coisa que a teologia... Não, ele foi simples.
Não adianta querer falar bonito, meu querido, se não tem palavra de Deus como conteúdo. Não adianta ter um timbre de radialista se o seu conteúdo não é a palavra. Não adianta jogar lá no dó, no ré, no mi, no fá, no sol, assim, sei lá, danado, fazer uma papagaia danada, se você não tiver a base que é a palavra. Seja simples como uma pomba, mas eficaz e visionário como uma águia, e para Jesus operar um milagre através de você. Simples. Ele prega, mas só tem conversão se tiver palavra. Repita comigo e diga assim, ó: só tem conversão se a palavra for a base. Dá aquela olhadinha bem amigável pro teu lado, teu irmão, fala assim, ó: é para pregar a palavra. Vai lá, vai lá. É para pregar a palavra. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Segundo ponto que temos que ressaltar para esta conversão bonita do etíope. Qual, pastor? O Espírito Santo estava preparando o coração do eunuco para receber o evangelho. Enquanto o eunuco lia a Isaías, ele começou a fazer perguntas no momento certo, e o Senhor fez com que Filipe cruzasse o seu caminho. Olha o que a palavra promove. Ela muda o entendimento. Enquanto ele lia, o Espírito Santo trabalhava. Enquanto ele lia, o Espírito Santo trazia dúvida para ele. Enquanto ele lia, o coração ia ficando pronto para a semente ser lançada. Sabe o que dá para aprender, meu querido? Que para você ganhar almas e manter almas na tua igreja, não é ferro e fogo. Tem gente que quer obrigar os outros a ser crente. Tem que andar assim. Não, a gente tem que ter uma conduta moral, é normal. Mas não adianta querer só o estereótipo, só o exterior. Tem que ser o interior. Não adianta querer mudar a igreja por fora. A igreja se ganha é por dentro, aleluia. Tem pessoas aqui até brigando dentro de casa, me diz o Espírito Santo, querendo forçar o filho a ser crente, querendo forçar o marido a ser crente, a esposa a ser crente. Não vai acontecer nada. Se não tiver a pessoa do Espírito Santo, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E deixa eu te dizer, o eunuco lia a mensagem, o Espírito Santo preparava o eunuco. Só que o mesmo Espírito já preparava Filipe e diz: Filipe, vai até aquele carro e vai falar lá com ele. Olha como é que o Espírito é sincronizado e ele é organizado, tudo no tempo certo. Mas se tiver a palavra e a pessoa for cheia do Espírito, fica tranquilo, a tua casa e onde você passar vai ter salvação de almas. Pode exaltar. Calabaço de maná. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Repete comigo e diga: quem faz a obra é o Espírito Santo. É por isso que você não pode entristecer o Espírito Santo. É por isso que a igreja tem que buscar a presença do Espírito Santo. É por isso que nós temos que respeitar o nosso corpo como o templo do Espírito Santo. É por isso que nós temos que frear nossa língua para não entristecer o Espírito Santo. É por isso que nós temos que tirar um olho se for necessário, para não ir para o inferno, mas para não escandalizar e entristecer o Espírito Santo. É por isso que a igreja fervorosa, ela ora pelo Espírito Santo, ela clama pelo Espírito Santo, ela busca pelo Espírito Santo, ela vive cheia do Espírito Santo, ela anseia pela presença do Espírito Santo. Uma igreja, um ministério sólido tem que estar na presença do Espírito Santo de Deus. Tem que estar. Aqui fecha. Terceiro ponto dessa história. A palavra estava sendo lida e pregada.
O Espírito estava trabalhando no coração do etíope e na vida de Felipe. Só que as coisas não acontecem do nada. Tem que ter um trabalhador para a seara. E quem era esse trabalhador? Quem era? Quem era? Felipe. Felipe, quando ouve a voz do Espírito, ele não diz, como eu falei aqui: não, Senhor, não vou não, porque amanhã eu tenho que tomar um café com a família. Não, ou que nem já me ligaram e disseram: não, pastor, não estou indo hoje porque eu tenho que fazer um negócio aí, foi imprevisto. Ah, não, pastor, eu não vou não, porque não dá para eu ir. Não. Ah, não, será que lá no lugar que eu vou é bom, pastor? Ah, não, pastor, o pessoal não é crente, não. Não, pastor, é um etíope, eu não quero não. O homem é um magnata de um povo completamente idólatra, eu não vou não. Não. Sabe o que Felipe fez? Ele não negou, não questionou, ele só foi. Eu sinto Deus falando com alguém dentro desta manhã aqui. Deus não quer questionamento, Deus quer obediência, aleluia. Deus não quer questionamento, Deus quer obediência. Deus quer obediência. É claro que você pode fazer prova com Deus, mas o teu coração tem que estar deitado para as coisas de Deus, inclinado para as coisas de Deus. Chega de questionar, porque Deus quer usar, e eu sinto por esta palavra, pessoas aqui como um instrumento para ganhar almas improváveis para o reino do céu. Já tem gente levantando a mão porque já entendeu. Já tem gente levantando a mão porque já entendeu. Já tem obreiro levantando a mão porque já entendeu. Para de ficar medindo tempo, para de ficar medindo distância, para de ficar medindo dificuldade. Deus quer um espírito de Felipe aqui dentro desta manhã, porque Ele quer pessoas que ouçam a voz do Espírito e diz: Senhor, aonde que é para ir? Se é para descer para casa eu vou, se é para Jerusalém eu vou, se é em Samaria eu vou, mas eu quero ir na direção do teu Espírito. Recebe esta palavra aí. É na direção, é na direção, é na direção, é na direção. Quem está na direção do Espírito, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Quem está na direção do Espírito, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Quem está na direção do Espírito, deixa eu ver, deixa eu ver. Quem está na direção, meu querido, não questiona onde você vai. Quem está na direção não faz cara feia para quem vai. Quem está na direção obedece a palavra. Quem está na direção obedece o mandar, o chamado. Quem está na direção obedece o id. Rabassuri de calavaçá. Deus conta com pessoas dispostas para o reino. E eu quero acreditar, e eu acredito. Porque para vir num domingo chuvoso desse, estar numa igreja dessa distância, é porque existe um povo que quer mesmo estar na direção. Quem está na direção, deixa eu ver, poxa, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, 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 deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Quem tem coragem de abrir a boca e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deixa eu ver esse corpo de obreiros falando: envia-me a mim, Senhor. Direção. Não mede. Deus precisa de obreiros obedientes. Irmãos, culto é reunião. O que tem obreiro desobediente, é ou não é? Desobedece a Deus, desobedece a direção, desobedece o pastor da igreja e ainda quer fazer a obra, né? Não vai funcionar. Jesus falou, a palavra de Deus é escrita tranquilamente, bem claro: se você não ama a quem você vê, como poderá amar aquele que você não vê, que é o Deus? Como tem obreiros batendo no peito. Chegou para mim algumas semanas, eu falei: você tem que obedecer o seu pastor. Eu obedeço a Jesus, pastor. Falei: legal, você obedece a Jesus, né? E quem Jesus deixou para ser responsável? Desobediente. Não tem como ter salvação se a tua casa está em desobediência.
E não é para fazer só por vista, aqui na frente diz, não pastor, eu estou contigo, te amo, estamos juntos pastor. Quando vira as costas, esse moleque, esse menino, esse atribulado, esse carnal, não é por vista. Deus não conta com falsos, Deus conta com verdadeiros. Deus não conta com falsa modéstia, Deus conta com pessoas verdadeiras, de caráter. Tem que ser obediente. Filipe olhou e disse, é para lá eu vou. Ele foi, quem olha é um tiro no escuro. Como é que ele vai para um lugar? Mas aonde tem, quem vai, meu querido, quem vai na direção do Espírito, vai encontrar carruagem, vai encontrar casa vazia, vai encontrar que nem Atenas, um monte de deuses adorando. Mas quem está na direção, quando ele chega num lugar que Deus mandou, Deus faz ele voltar prosperado. Sabe por quê? Porque é obediente e foi na direção, aleluia. É obediente e vai na direção. Pode exaltar, não tem problema. Vai na direção. Deus precisa de trabalhadores firmes na salvação de almas. Quem hoje firma um compromisso com o céu de ganhar alma? Deixa eu ver. Deixa eu ver se cada um aqui ganhar uma alma para Jesus, irmãos. Uma alma para Jesus, a igreja dobra. Mas não é ganhar alma, dizer ganhei, aceitou Jesus e largar, não. É fazer que nem Filipe. Se tiver que descer para Gaza, eu desço com ele. Se tiver que entrar na carruagem, eu entro com ele. Se é para ensinar, eu ensino a ele o que eu aprendi na palavra. Aí olha como é que desperta. Quando Filipe fez tudo isso, aí você vai para os textos posteriores aqui, continuando. Aí ele diz para ele, começa a dizer, ei, e como é que eu faço? Em outras palavras, como é que eu faço? Você crê? Você quer ser batizado? E aonde eu posso ser batizado? Aí a Bíblia diz que eles encontram um lugar com água. Aí você já viu, né? Quem tem necessidade de Cristo, irmãos, não olha tempo. O que tem de crente que reclamou alguns batismos atrás porque foi batizado num lugar que não era água corrente, aí quis se batizar de novo. Falei, Jesus, países aí não tem nem rio, batiza no mar, e a pessoa não sai salgada, sai transformada. Aí ele falou, pode batizar? Ele disse, se tu crê, pode. Aí eles foram caminhando, chegaram a pé, alguma água, e disse o eunuco, aqui é água, impede que eu seja batizado? Disse Filipe, não, é lícito se crer de todo o seu coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Era etíope, era eunuco, não conhecia a fundo, mas creu. Sabe por quê? Só para você entender, quando ele creu, então Felipe fez a obra. E quando Felipe fez a obra, batizou, que levantou-se, aqui diz aqui, ó, e levantou-se o eunuco, batizou, saíram da água. Aí quando ele saiu da água, aqui entra o mistério. Por quê, pastor? Porque quando o eunuco olha, cadê Felipe? Você está sentindo essa graça que eu estou sentindo? Pega aí. Rabande calabaxa, andou, manai de calabaxa. Cadê Filipe? Onde é que ele está? Aí a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor arrebatou Filipe de onde estava. Ei, levanta a sua mão, porque eu tenho algo para declarar para a tua vida. Deus vai usar obreiros aqui, e vai usar de forma específica. Deus vai usar obreiros aqui para uma obra específica. E quando a obra for concluída, Deus te arrebata para outro lugar. Mas a missão vai ser concluída. Receba! Abassuri balaba calabasuri declama.
vai, 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 vai. Ande calabaçai. Mas cadê o eunuco, pastor? Etíope. Aí o texto frisa. Olha que o texto frisa no versículo 39. E diz assim: e jubiloso continuou no caminho. Aleluia. Quem? O eunuco. Quem? O etíope. E segundo alguns estudos, este foi o primeiro etíope que, aonde estava na Etiópia, abriu a igreja e fundou a igreja cristã naquele lugar. Aleluia. Que é isso, pastor? Sabe por quê? Uma mensagem pregada, cuidada, elaborada, plantada em terra fértil, ela produz um 100 de 100, cada um mais 100. Sabe por quê? Porque quando você se põe na direção e na posição de Deus, quem dá o crescimento não é você, quem rega pode até ser, mas quem dá o crescimento é o céu. Aleluia. Então a nossa missão é pregar, cuidar e deixar Deus dar o crescimento. Receba esta palavra. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé.